Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu me chamo Ronildo, esse aqui é meu canal. Hoje, pessoal, a gente vai tratar de um assunto que é para investidores iniciantes, tá? Ultimamente, eu venho recebendo muitas perguntas no meu WhatsApp, como, por exemplo, o que é fundo imobiliário? Porque tem pessoas que não sabem o que é fundo imobiliário. Então, o que é que são os fundos imobiliários? Dá para ganhar dinheiro? Realmente dá para construir um patrimônio com fundo imobiliário? Vale a pena? Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo, tá? Desde já, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar a gente a bater a meta aqui esse ano. Então, pessoal, a gente vai para a tela do computador aqui e a gente já vai começar da seguinte maneira, né? O que é fundos imobiliários? É uma pergunta que muita gente tem, né? Porque não conhece os fundos imobiliários. Então, aqui, ó, um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Então, assim, a gente tem alguns pontos nessa leitura aqui que dá para a gente dar uma pausa e tentar compreender. O que seria condomínio de investidores? Seriam vários donos, tá? O que seriam recursos? Dinheiro investido. Tem 9 pessoas. Então são 10 pessoas. Essas 10 pessoas, elas investem em um fundo imobiliário. Então a gente tem parte desse fundo pertence a gente, tá? Que são divididos por cota. Por exemplo, se um valor patrimonial ele é de 1 bilhão, é dividido em 1.000 cotas e é negociado na Bolsa de Valores. Então, quem comprar cada cota tem parte que corresponde, tem uma cota que corresponde à parte daquela empresa. Entendeu? E o que seria aplicados em conjunto no mercado? O que seria essa aplicação em conjunto no mercado? A gente escolhe um fundo imobiliário, então a gente investe nesse fundo imobiliário, tá? E o administrador do fundo, ele investe o dinheiro da gente, então ele pega o dinheiro de todo mundo e aplica no mercado, tá? Seja em construção de imóveis, ou seja, a gente vai construir 100 galpões. Esses galpões serão de armazenagem para setores de logística. Esses galpões serão para empresas do varejo, por exemplo. Aí eles escolhem se vai ser alocados por alguma administradora, alguma corretora, ou se simplesmente vão ser arrendados pelos próprios administradores, tá? Que vão receber aí os aluguéis. Então, assim, traduzindo para a nossa língua, é o seguinte: a gente empresta o nosso dinheiro a uma administradora, seja de um banco, de uma corretora, como também de qualquer outra empresa interligada ao ramo. Daí eles fazem alguns empreendimentos, como eu já falei aqui, ou compram ou constroem, tá? E com isso, cedo ou tarde, eles vão ter lucro com aquele investimento. Então ele pega parte desses lucros e distribui para seus cotistas. Quem que são os cotistas? Você que comprou uma cota do fundo imobiliário. Você tem direito de um rendimento mensal que ele anuncia sempre no último dia do mês, tá? Então, assim, a média de dividendos, a média de rendimento dos fundos variam entre 0,60% a 1,10% ao mês. Ou seja, se você pegar 10 reais seus e comprar um fundo imobiliário que hoje está custando 10 reais, significa que no dia que eu estou gravando aqui, é dia 4 de janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro. Então, se você pega seus 10 reais hoje e você compra um fundo imobiliário, significa que dia 30, quando ele anunciar que a cada cota terá direito a 1%, você já está incluído nesse pacote. Assim você mantenha aquela cota na sua carteira até o dia que eles falarem quanto que vai pagar. Então, assim, dá para ganhar dinheiro? E depende. Depende porque os únicos que deixam dinheiro na mesa, na Bolsa de Valores, são aquelas que querem enriquecer da noite para o dia ou do dia para a noite. Então, assim, são os famosos day trade, tá? Nada contra day trade, inclusive penso muito à frente em trabalhar com essa operação dentro da Bolsa de Valores,
Mas no momento eu não me sinto seguro, eu não tenho essa confiança em trabalhar como day trade, por alguns fatores. Primeiro, imposto. Todo lucro é tributado em 20%. Já na nossa questão de dividendos, até então ela não é taxada. Então é distribuído para você e é seu. Entendeu? Claro, limitado a R$ 20.000 por mês. Então se você receber 20 mil e um centavo de dividendo, por conta desse 1 centavo de dividendo, você vai ter que pagar imposto. Então, mas isso aí é outra situação. Então, assim, todo dia a gente vê o nosso dinheiro, né, ele sendo corroído pela inflação. Então, as pessoas às vezes me perguntam, Roné, mas seguro deixar na poupança tal, que vai render? E a minha resposta é não. E eu já vou te explicar por quê, tá? Então, assim, aqui na tela do computador vocês estão vendo que a inflação no ano passado, no ano de 2021, no ano retrasado, na verdade, a inflação ficou acima da meta. Então, a gente vai analisar aqui alguns anos. Como, por exemplo, qual que é o rendimento da poupança hoje? O rendimento da poupança hoje é de 0,5% ao mês. Varia ali em 0,5% ao mês. Isso dá em torno uma média de 6% ao ano. Ou seja, a gente for comparar com a inflação dos últimos anos, a gente tem aqui 2001 com uma inflação de 7,7% ao ano. Ou seja, você perdeu dinheiro para a inflação, porque a inflação foi maior do que o teu rendimento. Então, o teu poder de compra, o teu dinheiro não acompanhou o poder de compra. A inflação fez com que teu dinheiro corresse. Então, em 2001 a gente teve 7,5%, então a gente perdeu 1,7% para a inflação, tá? Em 2002 foi de 12,5% ao ano. Então, nesse ano de 2002 a gente perdeu pouco mais que 0,5%, tá? A gente apenas amortizou a quebra, a perca, na verdade, do poder de compra, 12,5%. Então, a gente teve aqui 6,5% de diferença de perca. Em 2003, 9,3% ao ano, então ainda perdeu 3,3%. Tá? 2015, 10,70% ao ano, o que significa que a gente perdeu 4,7% em 2015 para a inflação. Em 2021, a gente fechou em 10,6% ao ano. Então significa que a gente perdeu também pouco mais que 4% para a inflação. Então, assim, quando a gente pega os dados, a gente coloca o rendimento da poupança do lado, coloca a inflação do outro, faz com que você tenha uma clareza que deixar seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Porque tem outras formas de você alocar esse dinheiro e você ter rendimentos maiores, principalmente nesse período agora que a gente está passando, tá? A Selic a 13,75%, que é a taxa anual, tá? Hoje dos juros. Então, assim, qual que é o rendimento da poupança hoje? Como eu já falei aqui, né? É de 0,5% ao mês e uma média de 6% ao ano. Então, se a gente for comparar aqui com alguns fundos, como o VGHF11, no ano de 2022, o VGHF11 pagou 15,89%. O MXRF11, no ano passado, 2022, pagou 11,99%. O VGIA 11, o ano passado, o ano 2022, pagou 15,49% ao ano, nos últimos 12 meses. O BLMG 11, no ano passado, pagou 13,02%. O GALG 11, que é do setor de logística, no ano passado pagou 10,45%. Ou seja, qualquer que seja os fundos que você tivesse escolhido nos últimos 12 meses, de janeiro de 2022 até dezembro de 2022, final de dezembro de 2022, você teria ultrapassado facilmente o rendimento que a poupança proporciona. Então, assim, está respondido a questão do dá para ganhar dinheiro. Só não dá para ganhar dinheiro, como também dá para proteger teu patrimônio, proteger o teu pouco dinheiro, tá? Então, assim, vamos falar de dinheiro?
E é como eu falei, né? Muitas perguntas, e uma delas é: tem como saber quanto eu vou ter daqui a algum tempo? Tem como? E a resposta é sim, tá? Mas antes, pessoal, vê só, você precisa ter um norte. O que é um norte? É aonde você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Tá? Quanto é o suficiente para você? Então, assim, quanto é o suficiente para você viver? Qual é o valor do seu custo de vida? Você vai manter o custo de vida ou você vai instabilizar o teu custo de vida daqui a 30, 40 anos? Tá? Mas, por enquanto, a gente vai focar apenas em uma pergunta. Quanto tu quer de salário ao se aposentar? Lembrando que deve-se levar em consideração que é para daqui a 20, 30, 40 anos. Então, qual que é a tua idade? Faz sentido? Então, assim, quanto que você quer para se aposentar? Quanto você quer de salário ao aposentar? 2 mil? 5 mil? 10 mil reais? 30 mil? Hoje eu tenho 22 anos. Nesse caso, a minha luta vai ser durante 33 anos, totalizando 55 anos de idade. Ou seja, aos 55 anos de idade, eu vou estar aposentado. Ou não. Aí você fala, então tudo que você falou desde o começo do vídeo até aqui não é verdade? É verdade sim. Mas, pessoal, são longos anos. Todos os meses investindo, diversificando a carteira, estudando, buscando conhecimento. Então, assim, vai depender do seu esforço, da sua dedicação, da sua perseverança e principalmente dos seus sacrifícios. Aquela pizza todo final de semana, aquele sorvete todo final de semana. Então, assim, precisa de alguns fatores. E você precisa estar determinado para isso. Independente do que aconteça, no final, sempre vai dar bom. Tá? Então, assim, contudo, a gente vai fazer uma pequena simulação aqui. Digamos, suponhamos que a gente tem as seguintes condições aqui. A gente tem um valor mensal. Tem um cara que ele recebe salário. Então, ele consegue aportar o valor de R$ 300 todos os meses. Num período de 33 anos. A taxa anual de 8% ao ano. Eu já mostrei aqui no vídeo para vocês que os fundos pagaram bem mais que isso. Então, por que colocar 8%? Porque 8% é o mínimo que você tem que conseguir investindo nos fundos imobiliários. Então, vamos lá. Recapitulando. Valor mensal R$ 300. O período, 33 anos. 396 meses. Uma taxa anual de 8% ao ano. Ou 0,66% ao mês. Com esses dados, a gente pega 300, multiplica por 396 meses, dá um total de R$ 118.800. O que vai sair do bolso dessa pessoa durante esses 33 anos, todos os meses guardando R$ 300. Guardando não, investindo R$ 300. Ora, o valor tirado do bolso, juntado, vai ser de R$ 118.800. Tá, Ron, mas e essa taxa por ano aí? Essa taxa por ano aí, o que que vai acontecer com ela? Porque se eu pegar esses R$ 118.800 e ter noção do valor pago mensalmente pelos fundos, significa que meu salário seria entre 800 a R$ 1.188. E daqui a 33 anos, esse valor só vai comprar, os R$ 1.000 só vai comprar o que compra hoje 500. O que compra hoje com R$ 1.000, lá o poder de compra dos R$ 1.000 vai ser de R$ 500. Então o que é que eu faço? Para isso tem a taxa anual para fazer a correção. Ou seja, o valor de juros acumulado nesse período nada mais, nada menos do que R$ 425.000. Ou seja, quase 4 vezes o valor que foi tirado do bolso. Ora,
Se eu somo os dois, dá um total do patrimônio de 544 mil. Logo, aqui, com 1%, seria o salário de R$ 5.440,20. Uma média. Por quê? Porque a média de dividendo é de 0,60% a 1,10% ao mês. Ou seja, o salário dessa pessoa com esse patrimônio seria entre R$ 3.266,52 a R$ 5.988,62. Então, de 3 a quase 6 mil ao mês. Ora, mas por que existe essa variação? Pessoal, a gente está tratando de renda variável. Ou seja, tanto faz os fundos pagarem 0,5%, como pagar 1,5%, 2%. Está entendendo? Mediante as condições. Mas que condições são essas, Ron? Pessoal, existem alguns fundos que eles investem em setores específicos, ou seja, setores de shoppings. Que um dos setores mais afetados na pandemia, devido ao decreto de fechamento no tempo da pandemia. Ou seja, todos os shoppings, ou quase todos, tiveram que fechar no período de pandemia, ou alguns meses, ou aquele mês, para ver se controlava o fluxo da contaminação. Logo, os lucros caíram ou não tiveram lucros, deram apenas para abater, pagar funcionários e pagar tudo que tem de pagar, e não tiveram como distribuir dividendos. Ou seja, naquele mês em questão, não foi distribuído dividendo, não foi distribuído rendimentos. Então quer dizer que eu posso passar um mês sem salário por conta disso. E a resposta é não. Por quê? A diversificação, ela existe para isso. A gente não pode colocar todos os nossos ovos numa única cesta. Tá? Então, tem risco de perder dinheiro? E a resposta, pessoal, é o seguinte, é que, assim como todo investimento, sim, existem riscos. Você compra hoje uma cota de um fundo por R$10, daí você resolve comprar mais 9, totalizando 10 cotas do fundo, cada cota custando R$10. Então significa que tu tirou do teu bolso R$100 para fazer o investimento. Logo, ao decorrer do mês, essas cotas podem se valorizar ou desvalorizar. Seja, subindo para R$10,50, que fará você ganhar uma diferença de 10 vezes, ou seja, 10 vezes 50 centavos que é a diferença, totalizando R$5. Como pode acontecer o oposto, ao invés de você pagar R$10 numa cota e ela se valorizar para R$10,50, ela pode cair para R$9,50 e você perdeu os R$5 ou mais. Então, fica tranquilo, porque se trata de renda variável. Existem diversas formas de se proteger em relação a isso. Você tem que aprender o que é diversificação e você tem também que aprender o que é preço médio. E eu vou resumir bem rapidinho aqui para você. Diversificação é comprar vários fundos bons que oscilam um pouco, que tem uma base sólida. Caso um deles caia, o outro compensa o prejuízo ou segura a queda. Já o preço médio é o preço de cada cota que está na tua mão. Por exemplo, tu compra 5 cotas, de um fundo, cada um custando R$10. Tu pagou 50, não é isso? 5 vezes R$10,50. Depois esse fundo ele caiu para R$9,50. Aí tu fala, poxa, eu comprei por 10, 5 cotas, agora caiu para R$9,50. Então é uma oportunidade de compra. Eu comprei a 10 e agora estou podendo comprar a R$9,50. Então eu vou comprar. Aí tu vai lá e compra mais 10 cotas a R$9,50. Tu gastou mais R$95. Tu utilizou mais R$95, te custou mais R$95. Então, antes tu tinha 5 cotas, agora tu tem, com mais 10 tu tem 15. Tu tinha gastado 50, agora tu gastou mais 95. Então, 95 com 50, R$145.
Então tu divide por 15, que é o número de cotas, que dá teu preço médio de 9,66. Então cada cota está te custando 9,66. Entendeu? Então, qual que é a estratégia do preço médio? É que quanto mais cotas você comprar, mais esse preço baixa. Mais barato fica essas cotas na tua mão. Então, independente se você comprar caro ou comprar barato, no final vai dar bom. Porque só deixa dinheiro na mesa quem quer enricar do dia para a noite. Entendeu? Então, meu conselho é: estude, diversifique, estude sobre fundos imobiliários. Procure o máximo de informação que der, mas não tenha medo. Não crie um medo dentro de você para não investir. Por quê? Porque se você simular o que já aconteceu de outros tempos para cá, você vai ver que deu bom. Claro, não é garantia que isso vai ocorrer novamente futuramente, tá? Mas matemática é matemática. Juros compostos são juros compostos. Então, se você seguir na linha, investindo um valor X por mês, corrigido a uma taxa Y ao mês, reinvestindo o que você recebe todos os meses, é quase impossível que você não consiga alcançar o seu objetivo. O que não pode acontecer, que já aconteceu antes e não pode acontecer, ou talvez não aconteça agora? Tem empresas que foram compradas, os fundos, que não são fundos, são ações, que aí é outra história, por 50 centavos, 70 centavos. E hoje essa mesma ação subiu para R$ 34, R$ 36. Então, quanto que essa pessoa não lucrou? Porque se estava custando 50 centavos, 2 ações eram R$1. Então, significa que se a pessoa pagou R$100, ela comprou 200 ações. Com R$100, 200 ações. E se cada ação dessa está custando R$35, significa que é 35 vezes 200. Aí vai ter um total que a pessoa ganhou de valorização das ações que comprou. Menos o valor que ela colocou, isso aí é o lucro dela. Mas a questão dos fundos imobiliários segue direitinho, segue a risca. No mês que você puder aportar mais, você aporta mais. No mês que puder aportar, que ter que aportar menos, aporta menos. Mas vai cortando os gastos, vai cortando os custos, que eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Porque muitos dizem, daqui a 30 anos, 1 milhão vai ser 200 mil. Mas antes, você ter 1 milhão na conta, daqui a 33 anos, quando tiver velho, do que chegar lá sem não ter nada. Depender dos outros e principalmente depender da fila do INSS, que espera longos e longos anos até que você consiga um benefício que é de seu direito. Então é isso, pessoal. Desde já, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreve no canal para ajudar a gente, tá? E é isso. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.